Quando você compra um cigarro, quando você compra uma garrafa de álcool, Tem por mais lá, que né? só tenha desgraceira ali no verso do cigarro, tem a foto de gente morrendo, você sabe o que você está comprando. Sim. Ninguém tá te mentindo, ninguém tá te dizendo, olha, você tá comprando isso aqui, mas isso aqui não é isso aqui. Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Mas, antes de apresentar os meus convidados aqui, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho e também comenta. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Aposto que você talvez tenha dúvidas. Deixa lá e qualquer coisa a gente pode voltar a debater esse assunto, beleza? Muito obrigado. Eu tenho aqui na minha frente Juno Caldas Silva e Vinícius, Vinícius Pulquério, membros idealizadores da Boa Viagem. Boa Viagem, a Boa Viagem que trabalha com redução de danos. O que é essa redução de danos? É um tema polêmico, é um tema delicado e eles vão explicar e desmistificar se alguém tem algum tipo de preconceito, alguma coisa, eles vieram aqui exatamente para explicar muito bem o que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Eu agradeço por abrir um espaço na agenda. Agradeço por estar aqui. Então, meninos, vamos lá, né, pelo cerne desse nosso bate-papo aqui. O que é a redução de danos, né? É uma coisa, pelo que eu tenho visto aí, voltada à questão do consumo de drogas e como isso pode ser reduzido, né? Eu estou perguntando aqui bem por cima, assim, para deixar para vocês, os especialistas, explicarem. Eu acho que é bom talvez a gente contextualizar como surgiu, né, isso daí, né? Quer começar? Pode começar. Assim, a grosso modo, o nome é muito intuitivo, né? Sim. Redução de danos é você fazer algo que traz danos, isso é inegável, reduzindo esses danos, né? Minimizando as consequências, assim, de um hábito. Certo. Então, falando do mundo das drogas, assim, um exemplo bem fácil de entender, e esse é uma das pontes que a gente usa muito nas nossas intervenções, assim, uma forma de entrar nessa discussão com substâncias tragáveis, né? Sim. Então, sei lá, você vai enrolar seu tabaco, vai enrolar sua maconha. O ato de você fumar, lógico, né? Tem um vasto mundo de pesquisas que associa o hábito de fumar a câncer de garganta, a câncer de boca, várias outras coisas. Isso não tem a ver especificamente com as propriedades do tabaco ou da maconha apenas. Isso tem a ver, por exemplo, com a temperatura da fumaça. Certo. A temperatura da fumaça, a fumaça quente passando por essa mucosa, por essas regiões todas, que danifica os tecidos, prejudica, traz vários danos à saúde. Então, o fato de você botar, às vezes, uma piteira, um filtro de algodão, uma piteira de papel ali na ponta do cigarro, né? Ajuda nesse momento. Então, além de você filtrar uma série de impurezas, você resfria a fumaça, né? Diminui a temperatura dela, e isso te prejudica menos. Então, assim, muitas vezes a pessoa não quer ou ela não pode deixar de fazer uso das substâncias que ela faz uso. E aqui a gente está falando de substâncias que são lícitas, substâncias que são ilícitas, a gente está falando de medicamento, a gente está falando de drogas como a cafeína e o açúcar também. Essa questão que você falou da temperatura, só dando um adendo, até em outros tipos de consumo, independente se é drogas ou não. Por exemplo, quem consome muito chimarrão, diz que tem uma incidência muito grande de pessoas que têm problemas por causa da temperatura. É verdade. Sim. E você vê que é um ato, é uma coisa cultural, as pessoas, né, desde criança consomem, né? Mas só para abrir esse... Não, mas é isso mesmo. E, assim, para dar um contexto, e isso fica muito visível também, no Brasil, a história da RD, assim, onde a gente vai identificando a primeira onda de redução de danos no Brasil é no final da década de 80, na cidade de Santos. E era um programa de troca de seringas. Certo. Então, esse final da década de 80, começo da década de 90, é um momento na história do Brasil, né, e do mundo, mas assim, no Brasil foi muito impactante da epidemia do HIV e da AIDS. Sim. Então, as pessoas que faziam uso de substâncias injetáveis, né, assim, compartilhando as seringas, acabavam se contaminando e, né, se tornando pessoas soropositivas.
Então você não deixa de fazer uso da substância, mas você faz esse uso de uma forma segura. Porque assim, o HIV não tinha nada a ver com a substância que você injetava. Sim. Assim como o câncer não tem exatamente só a ver com o tabaco. Tem a ver com o modo como você faz isso. E a redução de danos assim, incide nesse lugar, sabe? É uma política de cuidado à saúde e educação para as drogas também. Ele era associado por conta da falta de cuidado ali, né? No manuseio e na aplicação, né? Então acabavam associando as duas coisas, né? Sim, a política de redução de danos é uma atenção às pessoas que usam substâncias, né? Uma população que ao longo do tempo foi muito marginalizada. Sim. Então ela surge como uma demanda desses próprios usuários, como uma demanda de saúde, uma demanda de cuidado. E frequentemente, né, dentro do tratamento com essas pessoas, elas eram marginalizadas, ainda são marginalizadas, né? Então, essas pessoas elas sofriam as consequências dessa marginalização, dessa criminalização, muitas vezes, né? Então, muitas vezes essas pessoas elas são vistas como, por exemplo, uma expressão que é usada, né? Como uma pessoa drogada, um noiado ou alguma coisa nesse sentido. E esses conceitos, eles assumem uma lógica de cuidado a essas pessoas. Então, muitas vezes, elas são vistas apenas como pessoas dependentes químicos e aí você acaba retirando dessa pessoa a autonomia e o protagonismo da vida dela. Então, a redução de danos ela entra como uma estratégia de cuidado e atenção à saúde dessa pessoa, em que, como eu disse, ela partiu de uma demanda dessas pessoas que usam drogas e a partir daí é possível pensar em estratégias de cuidado junto a essa pessoa. Sim. Então, você não traz conceitos já definidos do que é o tratamento, porque ele se dá ao longo do processo, na relação com essa pessoa, no diálogo com ela. Porque muitas vezes a abstinência ela pode ser uma estratégia, mas não é a única. Então, a redução de danos ela busca, a partir dos diferentes movimentos que a gente pode fazer com essa pessoa, movimentos que tragam a ela esse protagonismo e uma qualidade de vida melhor. Sim. De forma que ela assuma essa responsabilidade pelo uso e que esse uso ele traga menos danos às relações dela, à vida que ela leva. Então, muitas vezes esse uso dentro da nossa sociedade ele é visto apenas por um viés proibicionista, né? A partir de uma lógica em que é pensado a droga como o mal em si. E na verdade, assim, às vezes é lógico que o uso de substâncias ele traz danos, mas não é só isso que acontece. Sim. Dentro do uso de substâncias vai envolver relações que são criadas, formas de socialização, e a partir disso a gente pode pensar, né, junto, a partir da política da redução de danos, estratégias que possam minimizar esses impactos negativos do uso de substâncias. Então, assim, o Antônio Neri, que é um psiquiatra daqui, que também traz a discussão da redução de danos no Brasil, ele pontua que a redução de danos é a redução da vulnerabilidade das pessoas de forma a proteger a vida. Então, é uma proteção à vida, né? São estratégias que pensa a partir dessa lógica de cuidado, um cuidado ético. Sim. E eu, entendendo assim, como leigo no assunto, eu acho que parte do princípio assim, a gente não vai conseguir fazer as pessoas pararem de consumir drogas. Então, né, como fazer isso ser um pouquinho mais consciente e menos... e causar menos danos, né? O nome já fala, né? Então, na verdade, vocês tentam atenuar, né? Com práticas melhores, né? Igual você falou do tabaco, por exemplo, acho que o papel e tudo que está envolvido ali, né? Álcool também entra Entra. Com certeza. Sim. E faz, pelo menos, já que você não consegue, tem pessoas que têm esse problema crônico realmente, né? Em não conseguir deixar... a gente tem vícios, né? Tem vícios com drogas e vícios com outras coisas, por exemplo, né? Eu mesmo, meu problema é o açúcar, né? Então, será que deve existir, né? Uma redução de danos para o açúcar? Existe, né? Um adoçante, né? Então, são métodos paliativos, né? Que tenta diminuir isso daí.
E como que é... Isso foi desenvolvido por alguém? Teve algum especialista? De onde que partiu essa ideia? Assim, que influenciou vocês? Você falou em Santos, né? Começou esse movimento. Pô, rapidinho, assim, só voltando, né? Você trouxe a questão, por exemplo, da questão do vício, né? Eu acho que mora aí uma coisa que é muito cara para redução de danos, que é compreender que a nossa relação com as substâncias vai para além da dependência. Sim. Então, assim, a redução de danos não é só uma política para as pessoas que são dependentes de álcool, por exemplo, para elas aplicarem na sua relação com o álcool. Sim. Mas todo mundo que no final do dia sai e vai para um bar e bebe, também se beneficia dessas práticas, também se beneficia dessa estratégia. Exatamente. Quem faz socialmente, né? Não só para o viciado, né? E aí, sei lá, RD, né, que é a abreviatura de redução de danos, envolve, por exemplo, hidratação, envolve você estar bem alimentado, envolve também você ter conhecimento de si, do ambiente onde isso vai acontecer, uma série de práticas, isso para várias substâncias, né? Não Você associar beber, alguma medicação, né, que é outra coisa. Nossa, importantíssimo. sim, você beber e não dirigir, né? É uma redução de danos e tanto. Sim, as pessoas têm que entender que isso aí já... Tem pessoas que já fazem inconscientemente, né? Vocês tentam colocar e incentivar isso aí a ser mais... Virar uma cultura também, né? Uma cultura positiva, né? Assim, dentro dessa discussão da redução de danos, dentro das ações que a gente faz, é engraçado, assim, porque às vezes você pergunta para a pessoa, você faz uso de alguma substância, alguma droga? A pessoa, não, eu só bebo. Mas o álcool é uma droga. Sim. A cafeína também. Acho que o açúcar também. São substâncias que alteram o funcionamento, né, do sistema nervoso. Então, essas substâncias, de alguma maneira, ela te traz uma mudança no seu organismo, né, na maneira como ele se comporta. Se você está degustando aquele chocolate, né, significa que ela está alterando ali alguma coisa em você, né, cara? Eu estou falando, usando um exemplo corriqueiro, né, mas para as pessoas tentarem fazer aí um paralelo, né? O café, por exemplo, assim, né, ele também traz prejuízos. A depender da quantidade que você utiliza ao longo do dia, pode ser que com o tempo você comece a sentir dores no estômago, comece a desenvolver algum tipo de doença por conta do uso do café, né, da cafeína. Então, a redução de danos, ela não fala somente sobre as drogas ilícitas, mas sobre as substâncias em si, né, num contexto geral, sem definir o que é lícito ou o que é ilícito. Sim, legal. O lance é que, assim, diante da nossa, né, do nosso sistema legal, assim, das leis do nosso país, tem uma série de substâncias que não é tão tranquila da gente utilizar como cafeína, o chocolate, né, ou até mesmo o álcool, que não tem um impedimento legal, né, a não ser a questão da idade. Agora, as outras substâncias, quando a gente fala delas, a gente está num cenário social que é muito mais complicado, né? Então, o risco que você está correndo ali não é só, né, de ficar com o estômago ruim, ou de você ter uma enxaqueca, ou alguma coisa assim. É de ter uma abordagem truculenta, é de você ser responsabilizado e criminalizado por aquele ato, né? Marginalizado. O preconceito por si só também, né? Às vezes, na redução de danos também tá essa questão de diminuir o preconceito também, né? Com certeza. Aquela pessoa, ela é vista de uma maneira assim, né? As pessoas diminuem muito, né? Um dependente, né? Ou uma pessoa que faz um uso moderado mesmo assim. Né? Traz um estigma, né? Uma marca, assim, dentro daquela pessoa, simplesmente por ela fazer algum tipo de uso. Sim. E principalmente quando se trata de drogas ilícitas, né? Seja maconha ou outras. Então ela acaba carregando esse estigma com ela, e associado a esse estigma entra muitas vezes esse preconceito, essa criminalização. E então, assim, quando a gente pensa em políticas de drogas, muitas vezes essa política ela vai impactar uma parcela da população. Sim. Principalmente a população negra, a população pobre, né? Sim. Então, assim, pensando na proibição de algumas substâncias, o Henrique Carneiro, que é um historiador brasileiro também, ele traz essa discussão de que quando houve a proibição, por exemplo, da maconha e a legalização do álcool, não se definiu por critérios, digamos que, a partir de uma ciência médica, mas por outros fatores. E associado a isso, pensando assim, né, que a maconha ela era associada a rituais
religiosos de uma população negra, Sim. de cultos que vieram também trazidos da África, essa proibição, a gente vê que ela está associada muito mais aos corpos do que a própria substância, né? Então é uma guerra aos corpos e não E também tem uma questão que é estudada aí, né? Que é a cannabis, né? Que produzia, dela sai o cânhamo, né? O cânhamo, ele é um grande concorrente ao algodão. Sim. Inclusive, ele é muito mais... Ele dá muito mais derivados do que o algodão, né? O algodão, ele vai só praticamente para a indústria têxtil, né? E a cannabis, não. Ela é uma planta que agrega para vários setores, inclusive industriais e tudo mais. E diz que existe um lobby muito grande, né, do Ocidente para barrar a entrada do cânhamo, principalmente na América e no Ocidente todo, né? Porque era um concorrente comercial muito forte. Então essa parte também de criminalizar ele, de marginalizar ele, foi muito conveniente, né, para essa galera, né? Tem um interesse de mercado, né? Sim, vai ficando cada vez mais nítido, né? Então é uma coisa que vem, né, de muito tempo, né, aí na sociedade, né, e virar isso. E aí também eu vejo também como que eu posso dizer, uma grande demagogia, assim, por exemplo, de não entenderem o uso da cannabis e o álcool ser liberado, por exemplo, né? Por exemplo, né, vamos falar de tabaco, né? Foi proibido comerciais na TV do tabaco, beleza. Mas uma pessoa que fuma, ela não vai, porque ela fumou, bater o carro e matar alguém, ou porque ela fuma, matar alguém, entrar. Já o álcool, ele não causa só a questão, não afeta só a questão da saúde, né? Não é só uma questão de saúde pública. O tabaco, não, fica o tabaco, que seja a cannabis, que seja a cocaína, alguma coisa, é uma questão de saúde, né? Também. Já o álcool, ele é uma questão mais social, porque ele gera violência, as pessoas se matam porque elas estão drogadas, estão chapadas de álcool, a pessoa pega um carro, atropela alguém porque ela está bêbada, né? Então gera violência urbana, gera problema de saúde, então ela vai para o problema social. E tá aí na sua TV, aí, a coisa mais linda. Tem um comercial a cada 30 segundos, tem um comercial na sua TV, falando que é a coisa mais linda e marginalizando todas as outras, né? Então, só um adendo meu, eu sei que a ideia sua não é falar dessa parte aí, mas falando da redução de danos, né, voltando aqui, que tipos de redução são indicadas para consumo de cada droga, por exemplo? Vamos começar pelo tabaco, né, como você falou. Tem o filtro, tem o papel... Cada substância, né, realmente vai ter quando a gente fala desse manejo da substância, né, do consumo da substância, são muitas coisas também. Uma coisa que é bacana de mencionar, por exemplo, é que, como a gente está falando assim, muitas das drogas que a gente está mencionando aqui são drogas ilícitas, né? Não se existe uma regulamentação em torno delas, não se tem um controle de qualidade, não se tem se você compra uma substância sem saber exatamente o que é aquilo. Sim. E nesse mercado existe uma série de substâncias análogas que são vendidas como a substância. Então vamos supor, para dar um exemplo aqui, o LSD e o N-Bomb. O LSD é o ácido lisérgico, né? É o quadradinho de papel, tem a imagem do cara na bike, é uma droga bem famosa, né? Só que ela é de uma produção mais cara. Então, ao longo do tempo, as pessoas encontraram formas de baratear essa produção. Sim. E aí se vendem essas substâncias análogas que têm efeitos que são diferentes dos efeitos esperados daquela substância, né? Então, acho que uma coisa muito importante de pontuar como uma prática de redução de danos geral é o direito de acesso à informação, né? O direito das pessoas saberem o que elas estão consumindo. Quando você compra um cigarro, quando você compra uma garrafa de álcool, por mais que só tenha desgraceira ali no verso do cigarro, tenha foto de gente morrendo, você sabe o que você está comprando. Sim. Ninguém está te mentindo, ninguém está te dizendo, olha, você está comprando isso aqui, mas isso aqui não é isso aqui. Então, acho que esse ponto já é muito interessante, né? Interessante, verdade. E as pessoas terem direito de acesso à informação, dessas drogas poderem ser regulamentadas, então isso por si só já é uma prática de redução de danos a maior escala, né? Mas quando a gente fala das substâncias individualmente, eu acho que muito das estratégias de redução de danos vai vir do método de uso. Certo. Então,
Para substâncias tragáveis, várias orientações são as mesmas, né? Você fumar num papel adequado para ser queimado, você fumar com... preferencialmente o filtro, tem filtros de algodão, tem filtros de outros materiais recicláveis, né? Sim. Tem as piteiras que são de papel, né? Que você enrola ela mesmo. E quanto maior a piteira, geralmente melhor. Tem piteiras de vidro também, então uma série de materiais. Tem o bong também, por exemplo. O bong, né? Você preenche ele até uma certa altura com água, e a água, além de resfriar a fumaça, também filtra uma série de impurezas, né? Para substâncias tragáveis, várias dessas dicas se repetem, né? Então, para o tabaco, para a maconha... São compartilhadas, né? São compartilhadas. Sim. Porque os danos, eles vêm pela mesma via, né? Sim, uma curiosidade. Entra também, hoje em dia, essa moda que tem de vape, que tem de... Aquele outro, como que é o nome? Pode. Cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico e aquele outro que as pessoas põem na mesa, esqueci o nome agora. Narguilé. Tem alguma coisa? Eles também têm alguma maneira de diminuir? Porque eles são bem nocivos também, né? Nossa senhora. Completamente. E engraçado, que pode ver para uma coisa que carece muito de pesquisa e né, virou uma febre mesmo. E assim... E toda semana tem uma reportagem que um jovem morreu com insuficiência respiratória, alguma coisa, e tá aí, cara, né? Sim. E as políticas, né? Como que estão atuando para isso? Tem também política de prevenção para eles, porque não tem papel, aí, né? Não tem filtro, né? Qual que é? Eu acho que ainda talvez vão ter que desenvolver alguma coisa, né? Os cigarros eletrônicos ainda estão muito fora dessa margem de pesquisa, né? São substâncias, são métodos de consumo novos, né? Sim. Enfim. Agora, narguilé, por exemplo, eu já vi para venderem aqueles... como se fosse um bocal, algo assim, como se fosse um filtro individual que você consegue anexar na ponta da mangueira. Sim. Então, assim, pelo menos nesse sentido, para você não compartilhar a mangueira com outras pessoas, né? Sim. Então, para não ter o contato da boca com a boca de outras pessoas que estiverem ali. Acho que na era pós-Covid, né? Deram mais atenção para esse tipo de coisa, né? Sim. Mas o álcool, por exemplo, né? Acho que existe uma instrução geral, também outra instrução geral quanto à combinação de substâncias, né? Tem combinações que são mais perigosas que outras. Mas estratégia de redução de danos com álcool, né? Hidratação, alimentação, isso vale para várias substâncias, né? Mas para o álcool especialmente, porque o álcool desidrata muito o nosso corpo, né? Então, né? Um copinho de água, uma garrafinha junto ali, né? Pra cada... Manda 2 copinhos de cerveja, manda um copinho de água, não custa nada. Sim. Não associar, talvez, com as pessoas às vezes tomam um remédio controlado, né? Não associar. E uma coisa que vem se falado demais ultimamente, não associar mais energético com uísque, né? Com qualquer álcool. Com qualquer álcool. Energético com qualquer álcool, né? Realmente, né? Putz, nossa, mas fiz muito isso daí, cara. Quem não, né? Nossa, demais. A gente comprava, teve a fase quando surgiu os energéticos de 2 litros, assim, aquilo ali era, meu Deus do céu, mano. Uma quantidade de música que tem falando de... Não, se tivesse, hoje eu tenho um medo, assim, né? Evito, quase não bebo mais álcool, mas... meu Deus do céu. Quantos jovens devem, né, ter sucumbido por uma coisa assim que parecia inocente, né? Juntar álcool e parece inocente. E falando da combinação com uísque, né? É uma combinação que, assim, isso vale para todo tipo de álcool, mas o uísque tem uma concentração alcoólica bem maior do que as outras bebidas, né? Do que a cerveja, por exemplo, do que algum outro... Porque o energético, ele tinha um fator assim que ele melhorava qualquer coisa, né? Tomar energético com cerveja, tinha energético com vodka, com pinga, com o que tiver que tem álcool aí, bota então junto. Tinha né? Inclusive, pessoal, vamos falar eu tô meio viciado em energético. 1, 2 vezes por semana eu tenho que tomar uma latinha ali e é um perigo isso daí também, né? Mas voltando aqui, né? Só fazendo dentro. De vez em quando eu vou colocar minhas experiências. Mas, essa questão do energético e do álcool é muito interessante. Eu acho ela muito visível também, assim. E aí a gente entra breve, assim, numa questão do sistema nervoso mesmo, né? De como essas drogas operam, né? O álcool é uma substância depressora. Então, você toma ali, você dá uma animada, mas, assim, alguns sinais, por exemplo, a sua fala embarga, você fica com mais dificuldades de se mover, se você beber demais, você apaga. Cognição fica, né? Então, ele diminui a atividade do nosso sistema nervoso. E o energético é o contrário, né? Sim. Ele é um estimulante. Então, assim, de certa forma, é como se essas duas substâncias, na sua percepção, elas meio que se amenizam, elas meio que se anulam. Balancear, mas você submete o seu corpo a um estresse
É uma substância te puxando para cada direção, né? Lembrei aqui, teve um aniversário que eu fui, mas também o consumo foi... eu vou contar aqui para vocês, pessoal. Uma vez, um aniversário, eu e meu cunhado e mais um amigo, nós tomamos 2 garrafas de Red Bull, de Absolute e uns 20 energéticos de Red Bull. Era boate, né? Só vende de latinha, né? E eu tava bebendo devagar, olha só. Tô bebendo devagar, tomei o tanto que eu tomei. Então eu pra amenizar que eu não sou fã de vodka, né? Colocava muito energético. E nessa foram 2 garrafas, né? Um abraço pro meu cunhado aí. Meu cunhado foi embora de boa. Meu cunhado é cachaceiro profissional. Tem gente que é impressionante, né? Eu comecei a passar mal, eu achei que eu tava tendo um infarto, mano. Eu tive um ataque cardíaco. Sim. Cara, que sensação horrível, horrível, horrível. Na época, minha namorada da época, ela já tinha tido essa experiência, ela que me acalmou, assim. Eu tinha certeza que eu tava morrendo. Não, você não vai morrer não, relaxa. Horrível, gente. E eu sei que tem jovens aí, isso direto, você pode procurar reportagens aí, jovem, por causa da associação do álcool com... Eu sei que também a minha foi demais, né? Eu acho que eu tomei pelo menos quase 1 litro de vodka com umas 7 latinhas de Red Bull, né? Que também Red Bull é um dos mais fortes que tem, né? Que é o que tem a taurina, né? Os energéticos baratos, eles usam a cafeína, né? Os energéticos mais caros usam a taurina, que ela tem um fator estimulante maior. Então, cara, eu acho que eu cheguei muito perto ali. A partir dali, aí a ressaca do álcool e mais o negócio do ataque cardíaco, irmão, eu peguei um trauma, mano. Não gosto nem mais de sentir o cheiro. Isso aí já vai fazer quase 10 anos, mano. Hoje em dia alguém põe um copo e dá pra mim assim, eu tomo uma cervejinha socialmente, mas né, só pra ilustrar aí, né, cara? E é uma coisa que você vê o tempo todo a molecada fazendo isso aí, né? E vende em qualquer lugar. Já vende o combo. E o álcool, por ser uma droga legalizada, ela é de fácil acesso, né? Então, assim, isso acaba chegando às pessoas com pouca idade, assim, né? Eu acho que eu comecei a consumir o álcool com uns 12, 13, 14 anos. Já tava fazendo uso dessa substância, assim. E ali, né, nessa idade, você se descobrindo o mundo. E não tendo acesso a informação como essa, né? Sobre essa combinação ser um risco à saúde, isso acaba sendo muito frequente, né? Em festas. Sim. A gente faz abordagens, né? Ações em festas. Que são as intervenções, né? Sim, vamos falar daqui a pouco delas. Guarda um pouquinho as intervenções pra gente chegar lá. E, inclusive, você vê a molecada, olha só a combinação, uma combinação maravilhosa pra saúde, né? Um vape ou um narguile, um copo de uísque com álcool, né? Ou seja, a pessoa tá tendo uma hiperdose ali de coisas altamente prejudiciais, né? Se elas tiverem acesso a isso daí, né? Isso que a gente está falando aqui, que é muito importante, né? Então, agora eu cortei você, que você ia falar da intervenção. Esse é o momento que vocês entram, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, quando você vê ali a galera já passando mal, alguma coisa. Como funcionam essas intervenções, assim, né? O que é a intervenção, né? Essas em contexto festivo, né? Em contexto... Assim, é legal destacar assim, que cada tipo de festa às vezes tem um tipo de demanda. Então a gente já trabalhou em festa open bar, já trabalhou em festa sem muito foco na bebida, a gente já trabalhou em festa que é rolha free, né? Que as pessoas levam sua própria bebida, em festa que só vende no bar. E aí você vai percebendo que, né, dependendo da festa, tem sua intensidade de trabalho. Mas, no geral, a gente costuma fazer essas parcerias e a gente leva um stand, uma tenda, né? Uma coisa assim. Então, na parte da frente da tenda, a gente monta uma distribuição de materiais, que inclusive são esses aqui, a gente pode mostrar na câmera também. Legal, já pode usar um para mostrar. Então, a gente geralmente expõe esses materiais, né? Numa mesa, ou a gente tem alguns materiais visuais também. Geralmente esse espaço é mais longe, assim, né, do foco da festa, que é um pouco mais distante do som. Para vocês conseguirem conversar e conscientizar. Exatamente. Né? Para quem não sabe, você que foi aí num carnaval e pula o carnaval, alguém chega e entrega uma camisinha para você, um preservativo, é isso daí também, né? Sim, redução de danos, exatamente. Com certeza. E a gente monta esse espaço, então, o primeiro trabalho na festa, eu acho que eu diria que é informativo e educativo, né? A gente está ali para conversar com as pessoas,
para apresentar esses materiais, né? Então esse aqui é um dos panfletos que a gente distribui. Sim. Aí tem algumas dicas práticas de redução de danos. Aqui dentro tem algumas, né? Tem os Mostra aqui, Vini, aqui. insumos. Deixa eu ver se aparece aqui. Pode falar. Pode continuar. A gente vai fazendo esse primeiro contato, né? Vai dialogando com a galera da festa, né? Vai vendo como é que tá, o pessoal... Tem gente que se aproxima mais, que fica mais Sim. interessado, tem a galera que costuma ficar muito impressionada, assim, de ter um espaço para conversar sobre drogas que não sejam não use drogas, né? Isso já é uma coisa impressionante, assim, pra muita gente. Essa é a primeira tipo de intervenção de conscientização, educativa, né? Exatamente. E aí, nesse mesmo espaço, assim, às vezes um pouco mais atrás, né, um espacinho mais reservado, a gente costuma montar um espaço de acolhimento. Certo. Então, assim, a gente dispõe assim no chão uns colchonetes com ventilador, faz distribuição de água, que é justamente para ser um espaço de acolhimento para quem, porventura, no decorrer da festa, estiver precisando, né, de um acolhimento. Sim, enfiou o pezinho na jaca um pouquinho, ou tá dando um trabalhinho, vai ali, sossega, né? A gente faz a distribuição de água, né? E aí quem, assim, sente interesse de tá consumindo um pouco mais de água, a gente também faz essa distribuição gratuita. Às vezes a gente consegue uma parceria para essa distribuição e outras vezes a gente leva água por conta própria mesmo. Sim, acontece que a intervenção às vezes não é a pessoa que procura, e sim os amigos que levam. Sim, muito. Intervenção. Acontece muito bastante. Ah, entendi. Vários E, casos. assim, e a gente faz uma busca ativa pela festa, né? Então fica a Vocês equipe... ficam só esperando, né? Não, nós somos... Tem que ter um olho clínico, a fulano Sim, ali tem. já tá... E assim, fica a galera ali no stand e sai uma ou duas pessoas, né, pra dar uma volta na festa, porque às vezes é isso. Tipo assim, muita gente passa mal e fica caída num canto e, tipo assim, amigo já foi pro outro lado, ou a pessoa às vezes foi sozinha, pô. Exposta Imagina, à você tá violência. ali, deitado ou deitada na lateral de uma festa, à mercê de alguém vir tirar uma foto de você nessa Sim, situação, ou de alguém te furtar, sabe, seus itens, ou Ser alguém abusado, te tem assediar, pessoas que pô, são pelo amor de Deus. assediadas, Sim. roubadas, né? Não, a gente olha os índices, assim, a estatística disso em eventos é sempre... Todo mundo tem uma história pra contar, assim, especialmente se for conversar com qualquer amiga nossa, tem uma história semelhante, assim, que se sentiu acuada, que se sentiu ameaçada. Agora imagina, você tá mais vulnerável ainda, capotado de bêbado, alguma coisa assim, né? E a gente costuma trazer essas pessoas pra esse nosso espaço, né? E aí muitas vezes é assim mesmo que você falou, tipo assim, os amigos chegam falando, olha, minha amiga tá vomitando ali, pô, não sai do lugar, vamos Deu lá. PT, vamos Deu lá. um PTzão. Legal. Aí aqui um pouco dos materiais que a gente Sim. coloca, compõe o kit, né? Que é a combinação... Pode mostrar pra galera aqui. Essa cartela de combinação de substâncias, aí fala um pouco, né, sobre os riscos associados às diferentes combinações. Aí tem as diferentes substâncias, as diferentes drogas aí. Sim. Álcool, cocaína, maconha. O risco de Zolpidem. associá-las. Sim. Ah, interessante. Viagra, Zolpidem. Olha aí. Tem muita gente, eu conheço muita gente aí tendo problema com o consumo de Viagra, Cialis, O que ocorre Tadalafila. muito, né? O pessoal toma, às vezes bebe, né? Ou também, às vezes, acaba consumindo energético, que são substâncias que já também trazem, né, um efeito ali no corpo. E aí você consome, por exemplo, o Viagra, aumenta a circulação sanguínea, né? Os batimentos cardíacos e acaba, às vezes, passando mal, até risco de morte mesmo. Sim, muita gente aí Sim. tendo AVC, tendo... Exatamente. Né? Eu sempre vou dar um destaque para as que são... Mas é só por um motivo. Para as que são legalizadas, para aquele cara, às vezes, mais preconceituoso, entender que existe uma relação. Completamente. Né? Entendeu? Só para fazer um paralelo, né? Sim. Porque não é porque é legalizada que você pode abusar, né? Exatamente. Aí tem a piteira, né? Aí tem uma piteira mais longa, outra um pouco mais curta. Tem os filtros. Certo. E o preservativo, a gente também faz a distribuição de seda. Aí hoje a gente não trouxe, mas estava colocando seda métrica e a pessoa retirava, né, nos eventos o quanto ela queria, assim, aí ia cortando legal. aquela seda métrica. É massa. E aí o canudo para drogas inaláveis. Entendi. Aí tem a cocaína, às vezes o pessoal também pega a bala, né, o MDMA, Sim. quebra e faz o uso por meio da... Inalando, ou né? medicamento mesmo, né? Tem Então, assim, medicamento. Venvance, por exemplo, Sim. que é um medicamento para TDAH, Ele é né? aspirado? Pode ser, você pode tanto tomar, mas o aspirável ele faz um efeito mais rápido, né? Entendi. Porque sobe pelo nariz, ele entra, assim, vai pro pulmão direto na corrente sanguínea. Sim. Então, muita gente, para ter um efeito mais rápido, tritura e faz uma carreirinha e aspira. Olha e aí só. o canudo entra como isso, né? Ao invés de você tá num evento compartilhando o mesmo material com várias outras pessoas, aí pega, tipo assim, você tem uma ferida no nariz, a outra pessoa também, aí você enfia uma chave dentro do seu nariz.
E aí Que você também tá pega uma suja pra infecção. caramba, Nossa, Exatamente. você pega uma infecção, alguma coisa assim, e não tinha nada a ver com a substância. Exatamente. Aí tem o pirulito, né? Que é uma forma de estar consumindo um pouco de glicose ali também ao longo da... Ah, tá. Vocês da me festa. concedem esse pirulito Com aqui, que eu certeza. gosto de doce. Fica à vontade. Com certeza. Então, o consumo de doce também é bom. Então você entra com um kitzinho desse aqui, a pessoa tem, né? E a pessoa também, esse daqui é quando vocês oferecem ali. Mas quem quiser, onde que elas podem encontrar ou elas podem fazer, né? Também alguma coisa dessa, não pode? Sei lá. Podem. Você mostrou aí o canudinho, né? Dá pra ela. Tudo isso aqui é basicamente, assim, muita coisa que é material caseiro, né? Aham. E assim, piteira, filtro, não é de difícil aquisição, né? Sim. A gente tem inclusive um agradecimento, né? A gente tem uma parceria com a Bem Bolado. Essa piteira aqui é da Bem Bolado, né? Uma marca de tabacaria. Então, nosso projeto tem um pouco mais de um ano e meio. Sim. A gente se apresentou para eles, apresentou os nossos trabalhos, as intervenções que a gente estava articulando, né? E eles mandam pra gente com alguma frequência Que legal, cara. É uma bom. caixinha. Então, valeu, Bem Bolado. Bacana Né? esse intuito da marca no social, assim, né? Esse envolvimento deles, assim. Bacana. Esse daqui é um... É uma figurinha. Ah, É uma gente figurinha faz nossa. Legal, Cada kit cara. tá com uma figura, tá com um adesivo sortido aqui. Depois No caso, esse é mais vida, menos estigma. Sim. E interessante o nome, né, cara, que você Boa escolheu. viagem. Quem escolheu o nome? Quem foi o Cara, criativo aí? foi uma sugestão minha. Ah, legal. E vem assim. Tipo assim, as experiências difíceis, né? Então, assim, experiências difíceis com substâncias, a galera costuma usar a expressão bad trip, né? Pô, tive uma bad trip. Uma viagem ruim, né? Aí a gente, não, então tem que ser uma boa viagem, né? E aí Sim. veio o coletivo Boa Viagem de Redução de Danos. Legal, cara. Um nome muito bacana. Tudo a ver com a ideia, né? O cara que você quer viajar, viaja, né, porra. E tem uma Viagem boa é uma viagem. boa, né? Vai Exatamente. viajar de carro, você não olha se o pneu tá bom, se você não troca o óleo, a água. Isso daqui é outra viagem, mas você também tem que tomar os seus cuidados, né? Completamente. Interessante, cara. Mas uma coisa também eu acho que é legal a gente tocar aqui é o preconceito, né? Uma coisa que é muito... Quando vocês, sei lá, tiveram essa ideia, vocês sofreram algum tipo de preconceito, assim, como se alguém falasse, mas como assim, pô? Isso aí, pô, você tá incentivando, achando que isso é uma espécie de incentivo. Eu já uma vez vi um incentivo desse, que eu ganhei um preservativo uma vez de um tio, e a minha tia viu, eu era adolescente, né? Minha tia falou assim, mas onde já se viu incentivando o menino a fazer sacanagem? Aí meu tio falou assim, não, se ele for fazer, que ele faça, né? Então, eu penso que o raciocínio, às vezes, do conservador seja mais ou menos esse, né? Se você está incentivando a pessoa a ter cuidado, ele está achando que você está incentivando a... Mas é melhor que ela tenha cuidado se ela fazer, né? Sim, com Exatamente. certeza. Vocês já viram esse tipo de preconceito, assim, com o trabalho de vocês? Ou com quem faça esse tipo de trabalho também de redução de danos? Sim, assim, nas intervenções que a gente faz, por exemplo, em contextos festivos, tende a ter menos preconceito por conta do contexto, né? Então, assim, um contexto de festa onde pessoas fazem uso de substâncias. Sim. E aí, essa informação geralmente chega como uma boa informação. Mas já aconteceu de casos em que a pessoa olhou para o que a gente estava fazendo e falou, pô, mas vocês estão incentivando o uso. Fazendo apologia. Fazendo apologia ao uso, enfim. E a gente traz uma outra ideia, né? Tipo assim, essa pessoa ela já vai estar fazendo o uso independente de a gente estar ali ou não. E geralmente esse uso, tendo menos informações, é um uso com mais risco. A saúde dela. Totalmente indiscriminado, né? E aí, assim, né? É aí que entra a educação sobre o uso de substâncias. É uma parte educativa em que a pessoa, tendo essa informação, geralmente essa cartela de combinação de substância, ela gera muito assunto, assim, porque a pessoa olha e já fala, nossa, mas eu já fiz isso e isso. Eu corri o risco? Sim. Geralmente, algumas substâncias em combinação com outras têm mais risco, assim, para a própria pessoa ali, né? Então, ter acesso à informação, como o João comentou mais cedo, é uma maneira, assim, de reduzir esses danos, né, dessas substâncias, desse uso. Então, assim, mais frequentemente, assim, a gente se depara com esse tipo de pensamento, né, que, assim, tende a ser cultural, né?
como falar sobre drogas geralmente é um tabu, a gente entra nessa desconstrução dessa lógica, né? Desse viés proibicionista, Sim. dessas ideias que partem dessa lógica que criminaliza corpos que trazem prejuízo a alguns grupos. Assim, a gente já, né, vamos supor, a gente vai fazer essas intervenções nesses contextos ou em outros, né, tem uma troca de ideia mesmo. Tipo assim, você pode perceber que a linguagem do material não é uma linguagem inacessível, muito pelo contrário, né? É uma linguagem super acessível, é uma identidade visual bem bacana, justamente porque a gente entende que a gente não está indo conversar com as pessoas sobre substâncias partindo de um território neutro, partindo de um solo neutro. As pessoas não sabem nada de substância, a gente vai chegar a ensinar. Não tem nada a ver com isso. O nosso imaginário já está tomado por ideias e por estereótipos e por um estigma em torno da imagem das pessoas que fazem uso de substâncias, né? Sim. Então, de certa forma, a gente já se prepara justamente para dialogar com esse pensamento proibicionista, né? Com um pensamento que, né, de certa forma, pretende punir as pessoas que usam drogas, né? Vocês já sabem que vocês estão, de certa forma, numa guerra que vocês têm que converter, né, as ideias aí, a mudarem esse pensamento, né? Sim. Entendi. Mas eu acho que, assim, a gente tem tido um bom resultado nisso, assim. Com a maior parte das pessoas com quem a gente conversa, mesmo em festa, mesmo quem chega com uma abordagem como essa, falando que a gente tá, mas vocês não estão fazendo apologia? Não, geralmente, né? A pessoa sai dali com uma outra visão. Assim, é muito legal isso. Ela sai assim, pensando, que legal, que massa, né? Acho que eu pensava de outra maneira, assim. Alguém já saiu de uma intervenção, alguém você acha preconceituoso e a intervenção de vocês salvou e a pessoa relatou alguma coisa do tipo, ou aconteceu algo, sei lá. A intervenção de vocês ajudou a mudar a cabeça de alguém, de alguém que sofreu essa intervenção, alguma coisa assim? Eu acho que nesse bate-papo isso fica, né? Você vê que a pessoa chega fechada, você vê que a pessoa chega olhando estranho, assim, entendendo que a gente tá fazendo propaganda e, assim, também a gente não desmerece, né? A gente conhece pessoas e pessoas têm dificuldades com substâncias. Às vezes você tem na sua família uma pessoa que passou por uma dificuldade, vira um tópico sensível, né? Sim. É difícil mesmo lidar com isso. A gente tem que reconhecer isso, né? Mas, da galera chegar e trocar ideia e ver que o que a gente tá fazendo não é incentivando as pessoas a usarem, mas é pensando políticas de cuidado, pensando como fazer isso, né? Como a gente tá falando, de uma forma que seja menos prejudicial. Então é frequente, assim, a galera chegar falando isso e sair dali refletindo. Você vê que a pessoa sai e fala, não, foi massa, às vezes leva o material embora para ler e pesquisar mais depois. Como que chegou para vocês, antes de vocês conhecerem esse trabalho de intervenção, como que chegou para vocês? Foi através da faculdade? Como que vocês descobriram que existia esse trabalho, vocês se identificaram e decidiram praticar ele também? Você lembra como que isso aí chegou na vida de vocês? Acho que é interessante agora começar um pouco da história, né, do Boa Viagem, assim. Sim. Eu quero que vocês falem bastante aí, porque eu tô degustando meu pirulito aqui. Cara, o meu primeiro contato com a redução de danos, eu comecei a conhecer o tema. O Vinícius tá querendo um pirulito aí. Para de olhar aqui, Vinícius. A gente pode arrumar passa pra um ele kitzinho pra ele ali. Aí, Vini. Esse kit aí tem até um lubrificante atrás, ó. Pro seu namorado vai gostar, Vini. Toma. Opa, boa. Fiquei com medo bom pra caramba, cara. Esse pirulito é bom. Eu conheci o termo, assim, redução de danos, acho que uns 10 anos atrás, cara. Num canal do YouTube também, de um cara que hoje é nosso companheiro de trabalho, assim, à distância, que é o Bruno Logan. Ele tem um canal no YouTube chamado RD com Logan. Legal. Ali foi, assim, onde eu comecei a ouvir sobre isso. Eu falei, nossa, que massa que existe isso aqui, né? Mas acho que ficou meio... Assim, eu segui ouvindo e pesquisando e lendo mais sobre isso, né? E, assim... Antes mesmo da gente formar o coletivo, antes da gente ter essas ideias mais, né, elaboradas, assim, já eram tópicos de conversa nossa, né? Sim. Tipo assim, a gente sai para um bar para beber, já ficava trocando ideias sobre o consumo, já trazia o nome da redução de danos. E quando eu tava atualmente eu tô no 7º semestre de psicologia, né? Sim. Quando eu tava no 1º semestre, teve uma colega nossa que teve essa ideia de articular uma galera para estabelecer um coletivo de RD dentro da psicologia. A Ana Thalia. E acabou que na época, enfim, é uma burocracia, projetos de extensão dentro da faculdade tem toda uma responsabilidade, né? Então, na época, a gente não conseguiu articular isso, mas a gente fez um curso com um coletivo de RD de Brasília, que era um curso para intervenção em contexto festivo. E aí, beleza.
Eventualmente, um tempo depois, né, dentro da psicologia, a gente tem alguns programas de estágio, né? Então tem os estágios básicos, tem os estágios supervisionados. E dentro desses estágios básicos, tem um que é em contextos comunitários. E assim, naquele momento, a gente fez uma leitura assim, né, e entendeu que se aproximava. As teorias e a abordagem teórica dentro desse estágio tinha muito a ver com a redução de danos. E foi ali que a gente assim, organizou um grupo, nós éramos em 5 pessoas nesse primeiro grupo, né? E aí a gente propôs fazer esse tipo de intervenção. E assim, os professores aceitaram, apesar de que naquele momento, assim, não é área de especialização de nenhum deles, né? Então, assim, não são trabalhos que eles já desenvolviam, qualquer coisa assim. Para eles também foi uma novidade, mas... Chegou a ser um tabu ou não? Só foi uma novidade? Não foi. Legal. Não foi, assim. A gente teve uma recepção muito boa. Bacana. Muito boa. A universidade abraçou bastante a nossa ideia, eu acho que legal. E até hoje eles continuam dando bastante apoio, são professores que continuam com a gente, continuam acompanhando e participando do trabalho. Mas eu sinto que tem um elemento um pouco diferente no nosso, porque ele não vem, como muitos projetos vêm, que é, assim, do corpo docente para os estudantes, né? Eu acho que o nosso movimento surge dentro da faculdade, como vários coletivos e associações surgem fora dela, a partir de uma reunião dos usuários entendendo uma demanda que precisava ser sanada. Entendi. E é isso, assim, isso foi em outubro de 2023. Setembro, outubro de 2023. Sim. Vocês proporam essa ideia e aí como que ela foi se desenvolvendo, assim, como que ela foi ganhando... Aí na prática, assim, colaboradores e tudo mais. No grupo ainda do Juno, eles fizeram 2 intervenções, Foram né, 2. em contextos de festa. Em 2 festas universitárias. As 2 eram de atléticas da UFMT. Uma do Direito e uma da Arquitetura. Com open bar e a outra sem, né? Foi a nossa primeira festa. Foi da Atlética do Direito, se não me engano. As primeiras experiências de vocês. Nossa Senhora. E aí, como Trabalheira. Trabalheira, demais. Demais, assim. Foi a primeira vez que a gente estava testando essa estrutura, né? E a gente se espelhou em outros coletivos de outros lugares, né? Então, eu já tinha essa formação, já tinha uma ideia de como fazer. Então, assim, essa estrutura do stand não é uma exclusividade do Boa Viagem. Não foi a gente que inventou isso, né? Outros coletivos já trabalham com essa estrutura. Mas muito da nossa pesquisa naquele momento era, assim, abrir o Instagram de outros coletivos e ficar olhando as postagens, ficar olhando os stories, ficar, assim, vendo como que eles estavam fazendo isso, né? Como eles atuavam, como eles estavam atuando na época. Se deu muito em cima disso e a gente foi desenhando para reproduzir isso aqui, né? Sim. E aí foi... Vocês fizeram também a limpeza de um espaço lá, né? Uma revitalização. É verdade. Dentro da universidade. Dentro da universidade, ali perto do bloco onde fica a psicologia, tem um corredor que a gente apelidou carinhosamente de escritório. Esse é o nome do corredorzinho, porque ele é de costas para alguns escritórios. E... é uma galera é uma região que a galera vai pra fumar, né? Seja cigarro, seja brau, seja qualquer outra coisa. E aí a gente entra numa coisa, né? Que é a questão da bituca no chão. E, pô, assim, é um espaço muito frequentado, muito transitado. E aí uma das primeiras ações que a gente fez foi a limpeza desse espaço. A gente instalou uns papa-bitucas. Então Legal. a gente fez uns pedaços de PVC, assim, justamente pra concentrar o lixo ali, né? Porque senão fica feio, fora que traz uma série de outros problemas ali, né? Mas foi assim, isso foi dentro de 6 meses, né? A gente fez essa revitalização, vamos dizer assim, essa limpeza e essa organização. A gente fez essas parcerias com essas 2 festas. Legal. E... Essa foi uma grande oficina, assim, vamos dizer assim, para vocês verem como que é. Sim. Como que é ali na guerra mesmo. Na frente ali, né? Na frente, no né? front. Isso. Foram oficinas, assim, para vocês entenderem também as demandas também. A partir dali vocês tiraram uma experiência e passaram a colocar mais adiante. Teve muita surpresa. Como que foi isso aí, mais ou menos? Foi intenso? Foi, assim, especialmente nessa primeira festa que foi o Open Vocês Bar. já vinham com material ou não? Ainda tudo era mais... Já, mas por exemplo, nessa época a gente ainda não tinha patrocínio com a Bem Bolado, então foi assim, fazer uma cotinha, né, pra cada um botar uma graninha e conseguir montar os kits, mas os materiais eram um pouco menos elaborados, né, assim, hoje quando a gente faz o material hoje já vem de muito mais experiência, né, então com certeza. A cartela de combinação de substâncias, ela não tinha esse modelo, acho que não tinha essa quantidade de substâncias também, eu acho que nesse primeiro modelo a gente não contemplou algumas substâncias que estão aqui. Sim. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Alguns materiais eram diferentes, né? Aham. Mas
Muito se desenvolveu ali, né? Acho que assim, a estrutura é muito próxima. Sim. A estrutura é muito próxima. E aí foram esses primeiros 6 meses, e aí depois se encerrou esse programa de estágio, e depois foi o Vini que assumiu no semestre seguinte. Sim. E aí o grupo dele, né, ele e o restante da galera já vinha se aproximando do coletivo, né, já fragava o trabalho. Quando o Juno começou, né, junto com a turma dele de estágio, a propor essas ações, eu falei, cara, eu preciso continuar esse rolê, porque, assim, eu acho que é muito interessante e válido, né? Eu acho que necessário para o que a gente pode fazer aqui, não só dentro da universidade, mas como fora dela. Eu acho que principalmente fora dela, né? E aí eu juntei mais com outras pessoas da turma em que eu estava fazendo estágio também. A gente achou interessante a ideia, né, do que eles haviam proposto ali naquele estágio e demos continuidade a isso. Aí a gente fez também, novamente, a limpeza daquele espaço, né, do escritório lá na universidade. A gente fez a intervenção num contexto de festa também, que foi a Reviada. E depois disso a gente propôs uma mesa redonda com a temática de redução de danos e interseccionalidades. Aí trouxemos alguns convidados que trazem dentro do seu trabalho e da sua pesquisa a redução de danos, né, como um norte, assim, como uma pesquisa dentro desse tema. E foi bem interessante, assim, eu acho que teve uma participação legal. Os professores também curtiram muito, né, essa ideia de levar esse espaço também para discussão dentro da universidade, porque, assim, antes, acho que pouco se via ou se falava sobre redução de danos antes do Boa Viagem, né, dentro do curso de psicologia da UFMT. Bacana. E aí veio se consolidando cada vez mais, né, essas práticas. E aí, quando a gente encerrou esse estágio básico, conversando com o pessoal, a gente achou interessante, né? Falou, pô, acho que é necessário a gente transformar isso num projeto de extensão, porque a gente vai ter uma liberdade maior de propor ações em outros contextos, a gente não vai ficar restrito somente às horas do estágio. Então, acho que, assim, percebendo a necessidade e a demanda que havia, assim, né, sendo pensada e as práticas que vinham se desenvolvendo, os dois grupos se juntaram, o grupo do estágio do Juno e o grupo do meu estágio. Aí a gente se juntou, formou um grupo maior, outras pessoas que tinham interesse em atuar também a partir da redução de danos, a partir do coletivo, também demonstrou interesse. E aí a gente, a partir daí, pôde fazer um movimento de transformar o Boa Viagem num projeto de extensão. Legal. E aí, a partir daí, surgem outras demandas, né? Aí, para além do contexto festivo, foi pensado uma atuação com o povo Aral, né, que são indígenas venezuelanos que residem aqui em Cuiabá. Isso eu ia até perguntar, que vocês colocaram sempre no contexto festivo, né? Agora, entende? Tem outros contextos também, né? Sim. Pode... E quando você perguntou, né, da evolução do trabalho, eu acho que tá aí, assim. Talvez a intervenção em contexto festivo tenha se mantido muito parecida, mas a gente foi expandindo para outros espaços de atuação. Sim. Né? E aí, nessa intervenção nessa ação lá, né, com o povo Aral, a gente trabalha a partir da arte, entendendo que a arte é uma forma de reduzir os próprios danos, né? De trazer a musicalidade, né? Então, levar um violão, tocar uma música, cantar junto, ouvir as histórias que eles têm para contar, a contação de histórias, né? Assim, por meio da cultura deles, a gente também contar um pouco das histórias da nossa cultura, do folclore brasileiro também, por exemplo. Rola um intercâmbio cultural. Sim, ali, né? exatamente, completamente. E assim, eles gostam de dançar, gostam de cantar. Então os jovens, né? São os jovens. Essa atuação, assim, ela rola com os jovens e um pouco assim com as crianças também lá, né, do espaço. E Onde aí, que é esse espaço deles? Sabe dizer? Assim, é uma comunidade que está em vários diferentes pontos, lugares, né? aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá são 4 núcleos. Sim. Mas assim, eu acho que tem até uma questão de sigilo mesmo, assim, de privacidade do trabalho, que eu acho que não ficaria. Não seria legal. bacana, né? Trazer Entendo. assim. Perfeitamente. Mas aí, assim, né, nessa ação a gente
trabalha a arte a partir dessa política de redução de danos. Bacana. E são encontros assim que sempre muito proveitosos. Acho que tanto para eles quanto para a gente. Sempre muito aprendizado. Uma troca, né? Uma troca completamente, assim, bem interessante mesmo. Esse envolvimento com a arte tá para além do uso da substância em si, né? Então, assim, é pensar na redução dos danos sociais mesmo. Sim. Porque, por exemplo, a falta de acesso, muitas vezes, a um tipo de lazer, a um tipo de educação, como essa falta, ela traz prejuízos, né, para as relações. Então, a arte, ela entra como um movimento de produção de sentido, de produção de significado ali, que vai se fortalecendo os vínculos, em que vai se construindo uma rede de apoio. Então, a arte, ela tem um elemento assim, fundamental, né, nessa construção de um sentido, de um significado e ressignificado de algumas vivências, assim. De expressão das angústias, do sofrimento também. Completamente. A partir desse movimento de trazer, às vezes, a música, acaba entrando em alguns temas, algumas conversas que são um meio de inclusão, pertinentes, né? É um meio de inclusão, de troca, de expressão. E muito, a arte eu sou suspeito para falar aqui, mas ninguém entende ainda. Eu acho que o valor dela ainda é pouco entendido. A pessoa consome, ouve música, por exemplo, o dia inteiro e ainda não sabe que ele está consumindo arte, por exemplo, né? Mas é muito interessante isso, ainda mais pro povo venezuelano, que ainda falta ser mais incluído aqui, né? Que ainda você vê eles. É isso, assim, a gente se aproximou da casa, né? Ali da Casa Oral, através do contato do nosso supervisor, né? Então, a gente, como estamos falando, né? Estamos vinculados à universidade, tem um professor que ele é responsável ali, né? Institucionalmente pelo nosso coletivo. E a casa entrou em contato com ele, a equipe da casa, por uma demanda relacionada ao consumo de álcool. Então, elas entendiam que estava acontecendo um uso abusivo de álcool e que isso trazia outras complicações para a dinâmica ali dentro da convivência mesmo. Problemas de convivência, né? Vamos dizer assim. E aí, cara, a gente chega lá e começa a tomar conta da realidade, né? Que essa população está submetida, e muito, assim, por uma negligência por parte da prefeitura, por parte do Estado mesmo, entende? Assim, são mais de uma centena de pessoas num espaço que é mega reduzido, são pouquíssimos quartos. É uma situação em que a maior parte, assim, 99,99% dos jovens e das crianças não está na escola, por exemplo. Poucos e a têm prefeitura, emprego. Pouquíssimos têm emprego porque não tem uma documentação regularizada ainda, né? Então, assim, a gente vive num mundo, né, que privatiza cada vez mais os nossos direitos básicos, né? Então, assim, moradia, que é um direito básico, é uma mercadoria, saúde é uma mercadoria, educação é uma mercadoria, trabalho é uma mercadoria, segurança é uma mercadoria, lazer é uma mercadoria. E a gente está diante de pessoas que estão numa realidade em que tudo isso lhes é privado, né? Assim, eles são pessoas que esses acessos lhes são diretamente negados, né? Por que uma criança que não pode ir para a escola? Sim. E aí você vê que o álcool aparece como uma ponta, né, assim, como uma coisa lá no final desse processo. E aí você vai fazer o quê se você não consegue comprar esses espaços de inserção, esse espaço de reconhecimento do outro, assim, dentro dessa sociedade, né? O leigo, o ignorante, ele já vai colocar direto no álcool, né? Mas você vê que tem toda uma cadeia de coisas acontecendo na vida da pessoa que leva a esse ponto, determinantes sociais que atravessam, né, as condições de existência, assim. Não é... Que torna alguns grupos mais vulnerabilizados do que outros. Sim. Assim, pra gente essa discussão é muito cara, né? De entender que as pessoas que que desenvolvem uma relação de dependência, por exemplo, ou de fazer um uso abusivo de alguma substância, isso não é por acaso, né? Não é assim... são pessoas sortidas porque elas têm os genes e elas são mais fracas. A gente vê que isso não tem nada a ver. Assim, isso não é por acaso, isso faz parte, assim, né, de uma dinâmica social que é muito mais complexa. É um contexto muito mais complexa. O contexto que o indivíduo foi submetido ali, né, com família e tudo, cultura. São seus territórios, né, as pessoas que, sei lá, estão na rua fazendo uso de substâncias, não estão em qualquer lugar na rua, estão em regiões... Sim. Né, isso tem muito a ver com outras questões, né? A gente pode falar de especulação imobiliária, de uma série de outras coisas. Sim. Mas isso atende a uma outra lógica, né? Essas coisas não são por acaso. O Vini contou para mim que ele conheceu um ex-usuário que existem lugares que oferecem um espaço para o cara não ficar na rua ali
vulnerável, já ouviu falar disso aí? É uma redução de danos também, né? Completamente, assim. Então, tipo assim, claro que é uma coisa um pouco mais privilegiada, era para o usuário que tem condições, ele era um lugar só para isso, para o cara consumir, tinha um quarto lá, e ele não ficava à mercê na rua, mas não é um negócio que é só para quem pode, né? Mas não deixa de ser, né? Mas é uma coisa um pouco inacessível, né? Depende, se você fala algo como uma clínica de reabilitação, uma Não, coisa assim, era não. tipo um albergue. centro de convivência, talvez. Era tipo um albergue, assim, um lugar pro cara passar ali o tempo dele Você ali. fala aqui em Cuiabá? Não era tá. aqui não. Entendi. Acho que isso não tem aqui. Não. Em outros lugares tem, assim, tem unidades de acolhimento, tem centros de convivência, né, que é uma Esse, política pelo que também eu ausente em entendi, Cuiabá. era uma coisa meio comercial, assim, entendeu? Não era tanto pensando nos danos, era mais pensando no... Mas não deixa de ser pro indivíduo, né? Pra ele não ficar numa calçada, aqui em Cuiabá é muito comum. Era consumo de quê, Vini? De crack, né? Então, geralmente, os caras vão pra terreno, né? Lugar abandonado, né? Então, ele contou que tem um cara que só que a família dele tinha condições, né? Então, é um pouco para privilegiados. Né? Às vezes é uma exceção, né? Essa parte dos centros de convivência é muito interessante, assim. Legal, vamos saber aqui. O centro de convivência é um espaço em que não é reservado apenas para pessoas que usam substâncias, mas qualquer pessoa, né? É um espaço livre, então a pessoa pode chegar lá e pode participar das atividades. E geralmente nesses espaços também tem como uma estratégia ali de cuidado, de fortalecimento de vínculos, a partir da arte também. Então, das diferentes expressões artísticas, né? Seja com filme, seja com pintura, seja com música, enfim, as diferentes expressões mesmo. Essa pessoa, ela tem esse espaço em que muitas vezes ela poderia estar utilizando desse tempo, por exemplo, para usar algum tipo de substância, e estando nesse espaço, ela está construindo vínculos. Né? Sim, rede de apoio. Exatamente. Assim, e aí, pensando nesse fortalecimento desses vínculos, esses espaços eles são extremamente necessários e importantes, né, para isso. E aqui em Cuiabá, a gente não tem um espaço como esse. E, assim, acho que a gente gostaria de fortalecer o movimento de tentar trazer algo assim para cá, né? Interessante. Porque como não tem, o que resta então, né, para essas pessoas? Ou é estar na rua, ou muitas vezes essas pessoas são levadas às comunidades terapêuticas, que aí traz uma outra lógica de cuidado, né? Tipo assim, geralmente são instituições que elas partem de um viés religioso para início assim de conversa. E aí você vai classificar aquela pessoa como uma pessoa que está pecando, está fazendo uma coisa errada. Então, a única forma de tratamento ali, digamos, né, seria a abstinência, parte de uma lógica dentro da abstinência. Então, não tem outro recurso que não seja deixar de usar drogas. Mas aí essa pessoa, muitas vezes, dentro dessa comunidade terapêutica, dessas clínicas, elas muitas vezes são forçadas a trabalhar, né, são trabalhos forçados às vezes, e ela está vivendo distante da sociedade, né, dentro do convívio que ela tem, geralmente, normalmente, no dia a dia, ela está vivendo longe desse círculo ali. E aí, quando ela volta e é reinserida dentro dessa sociedade, ela vai voltar para as mesmas relações, né, seja com o espaço, com as pessoas, ela vai ter o acesso, muitas vezes, à substância que ela quer usar, né? Então, às vezes, esse tempo que ela fica sem usar, quando ela volta, às vezes acaba fazendo uso novamente, estando nas mesmas condições que ela estava antes. Então, ela não pôde adquirir algum tipo de recurso para ela mesma que não fosse abstinência, de forma que ela pudesse repensar esse uso a partir de um uso talvez menos danoso ali para a vida dela. Né? Um mecanismo que faça que ela não recaia de novo, né? Então... Assim... Essa é uma lógica que apresenta uma solução individual para condições sociais que são adoecedoras. Então, é você entender que a pessoa que faz uso da substância porque ela quer, e aí se você conseguir mantê-la sem usar por um tempo, vai ter uma resposta biológica, bioquímica, que ela vai não precisar mais fazer esse uso.
Só que essa é uma leitura que ignora, né? Que muitas vezes as pessoas fazem uso de substâncias ou têm relações difíceis com substâncias justamente por conta das condições sociais em que elas estão. Sim. Pelas relações que elas têm, pelos vínculos que elas têm, ou pelos vínculos que elas não têm também, né? E aí você tira a pessoa desse cenário, faz ela ficar em abstinência por um tempo e depois ela volta para lá, tá de novo sob as mesmas condições. A gente entende que não é possível construir saúde de uma perspectiva individual. Não é só o corpo dessa pessoa que precisa passar por um processo de tratamento. Não, sabe, assim, não se tem como pensar que a saúde se desenvolve individualmente. Então a gente fala que a RD também são cuidados de saúde. É uma saúde que pensa no desenvolvimento social justamente por entender que saúde e desenvolvimento social não andam separados. Uhum. Saúde não é só o que está circunscrito dentro do nosso corpo, ponto final. Saúde é a forma como as nossas relações sociais são. Como as instituições nos tratam, como a gente se relaciona com as instituições, como a gente se relaciona entre si em sociedade. E aí, de novo, a gente vai voltar em direitos básicos, né? A gente vai voltar em moradia, em educação, condições dignas de vida, né? Condições dignas de vida. Um projeto para talvez erradicar a dependência química, vamos dizer assim, é que todo mundo tenha onde morar, tenha o que comer, tenha acesso digno à saúde, tenha acesso a trabalho, tenha acesso a tudo isso. Então, assim, numa ótica grande, redução de danos isso é redução de danos também, né? Ter condições, né, reais, né? Para as pessoas não terem que recorrer, né? Agora, você pegar uma pessoa e botar ela dentro de um espaço como uma comunidade terapêutica, e assim, não é difícil você jogar no Google comunidade terapêutica, você vai achar uma série de notícias abordando inspeções de comunidades terapêuticas, né? Por exemplo, a profissão da psicologia é regulamentada por um órgão, né? Que é o Conselho Federal de Psicologia. O CFP. O CFP está ligado à publicação de alguns materiais, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, o CFP fez uma inspeção nacional nas comunidades terapêuticas. Então, foi uma articulação em todos os estados do país, fazendo uma inspeção nessas unidades, né? E, assim, cabe mencionar que as comunidades terapêuticas estão, por exemplo, dentro das políticas do SUS. São financiadas pela federação, são financiadas pela União. E o que se encontra lá, cara, muitas vezes, é que nem o Vini falou, assim, espaços de trabalho análogo à escravidão, espaços de moradia extremamente violentos, assim, uma falta de direitos humanos absurda, sabe? Assim, pessoas que são... tem foto de gente, assim, toda manchada porque era queimada com cigarro. Absurdo, Que forma de tratamento é essa, sabe? Assim, que demanda... Violências sexuais. De violências sexuais. Então, assim... É de se pensar, né? Dá até pra dizer que não são todas que vão fazer esse tipo de violência, né? Sim. Mas já não é de se pensar, né? Que a abstinência seja uma exigência e que, além de dependente química, a pessoa seja entendida como uma pecadora. Sim. Pô, isso já traz... E fora o que a gente estava falando de como isso destaca ela do meio social em que ela vive, né? Entendendo que a pessoa é o problema, que a droga é o problema. E que não que as nossas condições sociais criam essas oportunidades para o sofrimento aparecer, né? Sim, a pessoa, você vai manter ela em abstinência, talvez ela saia, ela fica até um tempo segura, mas se ela volta para o contexto que ela vivia, ela não vai... Sim. Né? Ainda mais depois de ter sido violentada. Exatamente. Às vezes ainda sai lá cheia de traumas ainda. Exatamente. Sim, com certeza. Sim. E assim, um dos princípios da redução de danos é a baixa exigência. Né? De pensar que muitas vezes essa pessoa, ela não vai querer cessar o uso, ou muitas vezes, querendo cessar, ela também não consegue ao longo dessa caminhada. Sim. Então, assim, um dos pontos em que a gente tem tocado aqui, né, no acesso a alguns serviços básicos, por exemplo, no serviço de saúde, algumas pessoas em situação de rua, elas deixam de ser atendidas por elas não portarem um tipo de documento. E que, na verdade, existe uma lei que traz isso como um direito. Né? Uma pessoa que tem esse direito de ser atendida, muitas vezes essa pessoa, simplesmente pelo preconceito, pela marginalização daquele corpo, daquela pessoa, ela não é atendida. Então, de que maneira ela vai né, acessar isso se estão retirando dela esses acessos de estarem em locais que seriam direitos básicos, né? Então... Sim. E é bom que as pessoas saibam, né, que a prevenção de danos, ela a gente estava falando, ela é uma política, inclusive, do Ministério da Saúde, né? Porque senão alguém pensa assim, não, um viciado que inventou esse negócio aí, né? Tô falando com o ignorante preconceituoso, né? Então é uma política
que é do Ministério da Saúde, né? Tem histórico Também. assim, isso é uma parada que já existe, já vem de outros países, isso aí já é uma coisa mais difundida já, e a gente ainda está começando. Como que é essa ideia? O que vocês sabem a respeito? É uma parada, ou é uma parada que é pioneira? Eu acho que tem outros países que têm uma relação muito melhor, né? Tem outros países Sim. que tem. Entendi. Ela começa, assim, a redução de danos, ela começa, acho que no século passado, na década de 20, eu acho, mais ou menos 1920 alguma coisa, por aí. Na Inglaterra, onde um médico ele começa a prescrever o uso de substâncias com o intuito de reduzir os danos e os riscos de pessoas que queriam essa substância, mas assim, para ela conseguir, ela tinha que fazer algumas coisas, né? E que colocava a vida dela em risco. Entendi. Então, esse médico ele passa a prescrever com o intuito de que esse uso seja pelo menos um pouco menos danoso e um pouco mais visualizado, né? Porque ele prescrevia uma quantidade, aquela pessoa iria utilizar aquela quantidade. Não seria, digamos que, não passaria, né, dentro de um nível de exagero ou alguma coisa assim. Então, a primeira ideia começa ali. Depois de muito tempo, já, tipo assim, mas eu acho que na década de 80, tem dentro da Holanda a distribuição de seringas, que é com o intuito de reduzir a disseminação do vírus da AIDS. Então, A Holanda sempre foi à frente, né, nessas Sim. questões, né? Os junk bonds. E aí, dentro dessa distribuição, visava essa redução, né, dessa disseminação do vírus, e aí passa a ser distribuída essas seringas com esse intuito, pensando nesse cuidado, essa população que fazia uso de substâncias que era com agulhas, né, e seringas, assim. E aí, quando ela vem para o Brasil, ela é rechaçada, né, de início, assim, quando pensa-se sobre a distribuição de seringas no Brasil, que eu não lembro qual foi o tempo, você lembra? Em 89, né? Que Foi em 89, se inicia em né? Santos, né? A questão das seringas Mas é uma política que também entende algumas questões territoriais. Então, assim, para a gente falar da questão das drogas no Brasil e falar da questão das drogas na Holanda, a gente está falando de espaços completamente diferentes. Completamente. A gente está aqui falando, né, assim, de questões sociais que desaguam e que tem tudo a ver com a questão de drogas. Sim. Então, a gente falar da história do nosso país, que é um país colonizado, e falar da história de um outro país, que é um país desse tamanho, no meio da Europa, lógico que alguns diferente. deles, eventualmente, vão ter políticas que são mais progressistas. Sim. Assim, no Canadá existem algumas políticas de redução de danos, assim, políticas públicas de redução de danos, então centros de uso, que são lugares que as pessoas vão para fazer uso de substâncias. Então, assim, tem uma equipe de enfermagem, tem uma equipe lá para auxiliar as pessoas a fazerem esse uso com materiais individuais, com materiais descartáveis, né, da melhor forma possível, com distribuição de água e alimento. Unidades de acolhimento que fazem esse trabalho, né? Sim. No Brasil, a gente ainda está um pouco distante de pensar isso. Mas é bacana falar, assim, por exemplo, esses junk bonds na Holanda, né? Junk é justamente um termo em inglês para falar, assim, de como se fosse, abrindo aspas aqui, algo como um noiado, né? E muito da política de redução de danos realmente vem de pessoas que fazem uso de substâncias, né? Então, assim, é uma política que ela é um pouco diferente de algumas outras nesse sentido vertical. Então, não foi... no Brasil, pelo menos, a gente não é o Ministério da Saúde que, a partir de um estudo acadêmico, implementou políticas de redução de danos dentro da sua história. A gente está falando, por exemplo, do final da década de 80 em Santos. A partir dessa mobilização, os movimentos vão se espalhando pelo Brasil, né? E ali, pelos começo dos anos 2000, que passa a existir um reconhecimento por parte do Ministério da Saúde dos movimentos que já existiam no Brasil que falavam da redução de danos. E é a partir daí que ela começa a ser implementada na rede pública. Então, dentro do SUS, existem portarias, existem diretrizes que pautam a redução de danos como um dos instrumentos de trabalho dentro, por exemplo, das unidades de CAPS-AD, que são CAPS, Centro de Atenção Psicossocial,
AD, álcool e outras drogas, né? Então, CAPS AD são unidades, são os dispositivos que eu com canudo aqui na mão. São os dispositivos que o SUS tem para intervenções e tratamentos em saúde mental, e essas unidades são específicas para álcool e outras drogas, né? Então, nisso a gente vê um desafio muito complicado da redução de danos, que é a falta de regulamentação tanto da profissão quanto das ações de redução de danos. Então hoje, por exemplo, se a gente está fazendo uma intervenção em contexto festivo, nada impede, né, de que a festa, vamos supor, tem uma abordagem, tem uma batida policial, vamos supor assim, a gente está fazendo uma parceria em algum evento, né, em um local público, vamos dizer. Nada impede a polícia de chegar e desmanchar a nossa intervenção, entendendo que a gente está fazendo apologia à substância. Porque o exercício da redução de danos não é garantido legalmente. Não existe uma garantia legal. Nem tem um respaldo, né? Não tem, nem em torno da profissão, nem em torno das intervenções e das ações. Isso não existe. Apesar de existir uma semente dentro de alguns lugares das políticas públicas. Mas é difícil, cara, é difícil. Entendi. É difícil. E assim, o que se tem, por exemplo, a gente esteve recentemente... pela universidade, inclusive, a gente foi para um seminário internacional em Santos, agora em dezembro. Seminário Internacional de Redução de Danos. Em Santos, né? Bacana, foi muito especial ter sido lá, né? Sim. Foram 3 dias de evento, né? Eu acho, 3, 4 dias de evento. E a gente fez uma produção coletiva de uma carta. Então, assim, foi uma carta assinada por todo mundo que estava ali, vamos dizer assim, né? Pelas pessoas no seminário. E um dos apontamentos que aparece na carta é justamente esse, da regulamentação da profissão. Porque a gente entende que isso, a nível de política pública, né, pode ser muito útil, pode ser que seja justamente essa regulamentação que faça com que essas práticas e com que essas atuações entrem de uma forma mais sólida e mais garantida nesses espaços, né? Mas eu acho que tem muitos elementos para isso, entende? Eu acho que nem você estava falando... São muitos viciados, são muitos noiados, são muitos dependentes, são muitos usuários que fizeram as práticas de redução de danos. Um dos princípios da RD é justamente a ideia da participação constante. Então, assim, nada sobre nós sem a nossa presença. Sim. Justamente porque, cara, às vezes o movimento é complicado, né? Você vai lá fazer uma política para o direito das mulheres. E só quem elabora essas políticas é um bando de homens. Você vai fazer uma política pensada para uma comunidade, quem elabora essas políticas não faz parte dessa comunidade, não conhece essas demandas, às não vezes conhece... A pessoa tem até tem empatia, mas não viveu isso, não tem lugar de fala ali, né? E, infelizmente, a empatia não basta, né? A boa intenção não basta. Vivência, ótimo que exista. Né? A vivência que é importante, né? Sim, e dentro da redução de danos, muito se construiu justamente a partir da experiência das pessoas. Sim. Por exemplo, sei lá, movimentos como a Marcha da Maconha. E aí você vai falar, é um bando de cara advogando em causa própria, fazendo uma marcha no meio da cidade para poder fumar maconha? Sim. Assim, sim. É justamente essa mobilização que faz uma pressão no governo, né? E que faz uma pressão para que as políticas sejam desenvolvidas. Sim. E aí se torna responsabilidade, lógico, do governo de fazer essas implementações da melhor forma possível, né? Da forma a garantir o direito das pessoas. Sim. Concordo. Mas tem muitas razões, eu acredito, para que essas políticas caminhem devagar. Sim, e tem muita luta aí pela frente ainda, né? Mas os coletivos de outras regiões, já existe uma rede de apoio, alguma coisa assim, que os coletivos conversam entre si. E também para ganhar força, né? Ganhar voz e conseguir mais representatividade a ponto de ser visto, que esse movimento ganhe mais notoriedade. Quem sabe o Ministério passe a reconhecer e respaldar mais. Existe um movimento, uma luta para que isso aconteça? Os coletivos se unem, de certa forma, para isso rolar? Ou como que é? Existem algumas associações, né? Existem. Que juntam alguns coletivos. Isso é legal. Eu tô me lembrando da Aborda, Aborda, que é a Associação Brasileira de Redutores de Danos, eu acho, né? acho que é. Que tem vários núcleos. Tem... A dos contextos festivos também. Eu esqueci o nome agora também. Mas existe, né? Existem algumas articulações. Nós mesmos, né? Assim, a gente teve a participação nesse seminário. Teve um outro que foi em outubro também, que foi do CFP, do Conselho Federal, que era de psicologia, maconha e psicodélicos. E assim, lá a gente conheceu um pessoal de um coletivo de São Paulo, de Bauru,
que é o coletivo Bem TV. Nesse seminário a gente conheceu gente de vários outros coletivos também. Então a gente tem construído laços. A gente tem construído muitos Uma vínculos, rede, muitas coisas assim. Eu acho que talvez quando seja... isso acontece que vocês conseguem chamar a atenção, entendeu? Tem que Exatamente. estimular. Porque às vezes um grupo está fazendo um trabalho maravilhoso, mas ele às vezes não é notado porque falta esse essa network, rede, né? Essa rede é muito importante, cara. Completamente. Sem dúvida. Isso aí em tudo. Na vida, isso aí é meio que básico, né? Então é bom que talvez... por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui, né? Tem a galera da causa social, da causa dos animais, e cada um tem o seu grupo e eles fazem um trabalho muito bacana. Só que são todos desunidos. Um grupo não fala com o outro, tudo mais. Então acaba que atrapalha muito a causa, né? Se unissem, juntassem para conseguir um hospital veterinário, para isso, aquilo. Então unir forças cara, você vai ver, a união não tem jeito, a união faz a força mesmo. Faz a força. Sem dúvida. Mas é isso aí, meninos. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, tem algum site, tem uma página que o pessoal pode procurar entender melhor o projeto de vocês? Tem a página do Instagram, né? Eu acho que é a Instagram. principal recomendação, ó. Vamos mostrar aqui, Sim. tá no alto do panfletinho. Acho que você tá mais perto da câmera, fica melhor para você, né? boaviagem.rd. @boaviagem, tudo junto, .rd. Não vai aparecer aqui, mas o Vini sempre coloca lá na edição. E vocês também têm as suas redes sociais, se quiserem divulgar para quem quiser conhecer, trocar uma ideia, alguma coisa assim. Quem quiser trocar uma ideia, enfim, colar com a gente também. O meu Instagram é Vini Pulquério. Legal. É bom você soletrar o seu, Vini né? Pulquério. Vini, né? V-I-N-I. Pulquério é P-U-L-Q-U-E-R-I-O. Bem diferente. Esse eu não tinha. É que tem um Vinícius também, o dele é diferente. Eudociac também, né? E o seu? Quem quiser achar? Eu não tenho Instagram. Não tem? Não tenho, mas... Bacana, não tem problema. Você manda um oi pro Vini lá que ele manda meu número. Sim. Cara, Resolvido. muito legal o trabalho de vocês. Eu falo assim, que se alguém quiser entrar em contato, né? Porque às vezes alguém quer chamar vocês para fazer uma intervenção, para um trabalho social, conscientização e tudo mais, né? Para vocês levarem mais a experiência de vocês aí para outros podcasts, quem sabe, né? Quem quiser, então vai achar no @boaviagem.rd, né? Isso. Sim. É isso aí, meninos. Tem mais alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa para finalizar nosso programa? Mandar um recado, alguma coisa do tipo? Pô, eu gostaria só de fazer os agradecimentos, né? Sim, primeiramente por muito estar importante. aqui. Imagina. Valeu demais. Pelo convite. Disponha. Também agradecer aos professores, orientadores desse projeto, as pessoas que fazem parte também do nosso grupo, do nosso coletivo. São pessoas que sempre, né, se dedicando aí ao máximo. Para esse ano a gente vem pensando assim, em várias ações, com várias parcerias. Ao Conselho Regional também de Psicologia, que tem nos apoiado e nos dado uma força imensa assim, para que a gente possa caminhar juntos, né, fortalecendo essa luta. Dá um respaldo, né, cara? Sim, completamente. A gente está em um grupo de trabalho, né, em parceria com o CRP agora, né? Então é muito bacana ver, né, o sistema conselhos mesmo, né, que acaba sendo uma autoridade, né, mas uma figura de referência dentro da atuação profissional, né? Sim. Ver eles se aproximando da gente, fazendo questão de trabalhar junto é muito gratificante. Legal. E um agradecimento master ao UFMT, né? O UFMT. Vamos defender a universidade pública, gratuita, que sempre nos deu muito apoio. A gráfica da UFMT também, esses materiais aqui, basicamente tudo que você vê de material gráfico é a gráfica da UF que faz. Legal, cara. Então... Bacana. E convidar, assim, né, tem um outro núcleo que a gente não mencionou aqui, mas é o Reduarte, que a gente vem fazendo ações, tanto, assim, a primeira ação que teve foi na UFMT, mas, assim, vai pensar em outros contextos também, e na rede social a gente vai postar lá ao longo do ano as ações que vai ter com o Reduarte, que é também trazer a arte a partir da redução de danos, e a redução de danos a partir da arte. Com certeza, legal associar todas essas questões, né, cara? Parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho também de muita coragem, né? Porque a gente sempre fala, você sempre tem que enfrentar também o preconceito da sociedade, lidar com quem está precisando, né? Que também é um ato muito bacana. Parabéns, meninos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem está assistindo aqui também tenha gostado. Se tiver dúvida, você aí, cara, quiser mandar
nos comentários aí, se você concorda ou discorda, manda ali, mas seja respeitoso, viu? Então, se você concorda ou discorda, manda ali. A gente pode depois intermediar algum outro bate-papo aí, respondendo essas perguntas, quem sabe, né? E se você quiser também participar do nosso podcast, sugerindo convidados, pautas e tudo mais, quem sabe um dia você pode estar até aqui também, viu? Meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Foi muito bacana, demais. Valeu. Interessante demais essa conversa. E vocês que estão assistindo a gente também, espero que tenham gostado. Então, a gente merece seu like, cara. Manter tudo isso daqui não é fácil. Para você não custa nada. É só mexer o seu dedinho assim, ó, cara, no seu celular aí. Beleza? Dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, beleza? Bom dia, boa tarde. Até a próxima.